Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, três, quatro, seis, sete. O mundo do CTG. Buenas gauchada, estamos aqui em Portão, no sítio da família Nunes. Estamos aqui reunidos com alguns instrutores do nosso estado e nesse programa vamos abordar de que forma esses profissionais estão se virando nesse tempo de pandemia e a expectativa para o retorno das atividades. Vamos entregar conteúdo de forma atrativa, com uma linguagem contemporânea, embasada no mundo tradicionalista gaúcho. Me chamo Juarez Júnior. Me chamo Michael Locatelli. Alex Fernandes. Lucas Maciel. Thiago Colombo. Lourenço Nunes. Marco Ávila. E assim começa o Mundo do CTG! Na semana passada, a professora Edneia Pereira nos deu uma introdução do que vamos mostrar na sequência do programa. Hoje, vamos falar sobre os bordados. Os bordados, meu irmão, têm uma história muito rica. Eles não foram criados pela moda, eles foram criados pelos núcleos culturais. Acompanhem o quadro Indumentária Gaúcha. Olá! Hoje nós vamos falar de bordados. Esse universo de nuances que tanto nos encanta. Os bordados têm histórias muito ricas, cheias de simbologias por conta das crenças que os envolvem. Eles não foram criados pela moda, eles foram criados pelos núcleos culturais, a fim de compor o vestuário tradicional e regional das diferentes culturas pelo mundo. A arte dos bordados consiste em adicionar elementos de desenho nos diferentes tecidos ou em roupas prontas. Num primeiro momento parece muito simples, mas ele é muito complexo. Cada cor, cada desenho tem uma simbologia e tem um significado. Vamos conhecer agora um pouquinho dessa história, dessas crenças que os envolvem. A base de sustentação de todo esse conteúdo que vou apresentar vem da maior pesquisadora sobre roupa da América, que é a Patricia Riff, e da maior autoridade de bordados do mundo, que é a pesquisadora Sheila Penn. Quem gosta de bordados tem que comprar esse livro de bordados têxteis. É em inglês, mas vale a pena. Ele é considerado o mais completo sobre história e a aplicação dos bordados em trajes folclóricos é muito bem especificado sobre os tradicionais vestuários de diferentes culturas em todo o mundo e tem muitas ilustrações de bordados e também os principais tipos de pontos individualmente e suas origens. Da mesma forma, a obra História Mundial da Roupa, de Patricia Riff, que já está traduzido para o português. Antes é preciso esclarecer que existe uma linha divisória na história do vestuário, que é o nascimento da moda no século XIV. Anterior a esse período, nós tínhamos apenas os vestuários tradicionais das diferentes culturas. A história dos bordados é muito antiga e está vinculado às indumentárias tradicionais. A moda se apropria desses ornamentos e acaba misturando esses elementos, e com isso acaba se perdendo essa originalidade de bordados e de outros tantos ornamentos que nasceu lá nos núcleos culturais. As duas autoras explicam isso com muita propriedade. Portanto, há de se ter cuidado ao dizermos que isso se usava ou isso não se usava. Ou seja, os bordados não surgiram só por beleza. Eles são carregados de significados e como nós representamos uma história, temos que ter cuidado também. De acordo com essas duas pesquisadoras, alguns desenhos aparecem nos trajes europeus e contêm múltiplos significados, que nós herdamos também essas simbologias, principalmente aqueles dos trajes das comunidades rurais, mais isoladas, onde antigas crenças mágico-religiosas ainda são enraizadas. Os bordados servem como proteção. Alguns carregam a crença de que eles evitam que as pessoas sofram algum mal, graças aos seus desenhos protetores na indumentária. Todos os detalhes dos desenhos são importantes.
inclusive a localização dele no traje. O posicionamento correto de um bordado é necessário porque os maus espíritos poderiam se aproveitar de qualquer abertura ou borda para atacar o corpo. Por isso, é comum encontrar bordados em golas, mangas, punhos, bolsos e até mesmo em botoeiras. As regiões mais vulneráveis do corpo exigem bordados mais grossos, como peito, ombros, mangas, a região da virilha, acima do coração e no meio das costas. E quando há bordados cobrindo áreas maiores da roupa, observem que o posicionamento não é aleatório. Eles têm uma certa simetria nas suas especificidades. Não são misturados. A mistura só se dá hoje por conta da moda, que não tem compromisso com os trajes tradicionais. Por isso, devemos ter certa atenção ao acompanhar a moda, pois nem tudo o que ela traz é tradicional. De acordo com a história, os desenhos geométricos com origem na mitologia antiga são considerados os mais eficazes, enquanto que os inspirados no mundo animal são os mais poderosos. E tem os da natureza também, que são os mais usuais. Esta túnica branca retrata muito bem essa articulação. Essa branca bordada sob um vestido escuro decorado da região da Bulgária. Mostra que o bordado das mangas apresenta losangos com pontas de gancho e o campo semeado, ambos símbolo da fertilidade, e o motivo se repete na barra. Uma imagem estilizada de uma árvore da vida, a deusa da fertilidade que protegia, mas tem elementos que herdamos sim, por exemplo, a usabilidade por categorias. Em quase todas as sociedades, a história registra que os bordados mais ricos e elaborados aparecem nas roupas das jovens, especialmente em trajes de casamento. Já pensando na morte, na maior parte do mundo é tradição as pessoas serem enterradas com seus trajes completos, tradicionais oficiais ou nupciais, supostamente para que seus parceiros pudessem reconhecê-los no outro mundo. Quanto às cores dos bordados dessas indumentárias folclóricas, há uma diversidade, porém a mais usada é o vermelho, em razão da sua simbologia. Ainda segundo Sheila Penn, o vermelho é a cor mais poderosa, vibrante e estimulante. Simboliza no bordado o sangue da vida e da morte. Dessa forma, é também ambígua, né? Pois de um lado representa a vida, o fogo, o sol e o poder, do outro o sacrifício e a morte. A história ainda diz que fios e tecidos vermelhos são associados ao culto de espíritos e demônios, à juventude e ao casamento, a talismã e poderes secretos. É a cor predominante nos bordados de roupas tribais e camponesas. Isso tudo são crenças da Idade Antiga e medieval. Não pode ser confundida e ser levada ao pé da letra no contexto atual. Ou com a nossa história, porque nós aqui no Sul da América temos as nossas simbologias, as nossas crenças, e isso deve ser levado em conta. Após o nascimento da moda no século XIV, os bordados nas indumentárias tradicionais e folclóricas tornam-se mais decorativas do que tradicional. E o bordado se tornou muito emblemático, quando foi utilizado por nobres como demonstração de riqueza, que também já era um costume usado pela igreja no período anterior. Eram representadas principalmente cenas religiosas, como estratégia da igreja. Essa é uma das imagens de trajes religiosos que estão em exposição no Museu do Louvre, que retrata muito bem isso. Todos com fios de ouro. Essas imagens são muito emblemáticas. Essas são roupas dos nobres do século XVIII. E este é o quarto de Maria Antonieta, no século XVIII também, no Palácio de Versalhes, na França. Ele é todo revestido com tecidos bordados, incluindo fios em ouro e prata, de uma flor que se tornou símbolo da rainha, muito usada ainda hoje nas nossas indumentárias. Por isso, falamos tanto que não se deve bordar nem usar tecidos já bordados com fios imitando ouro e prata, pois não faz parte da nossa cultura regional. E tem um único objetivo, que é representar o poder, e o objetivo da nossa indumentária é demonstrar a simplicidade e não o poder desse gaúcho, dessa mulher. Então, quando perguntam se pode ou não usar fios dourados ou prateados, temos que nos voltar para a gênese da nossa história. O que nós queremos com a nossa cultura? Não queremos demonstrar poder. Paixão Cortes alerta muito sobre tudo isso, sobre o cuidado que se tem que ter sobre essas questões regionais.
a aplicação desses ornamentos, né, para que sejam harmônicos, os tamanhos, a localização e essas técnicas de bordados. Em suas pesquisas, ele não encontrou, por exemplo, o ponto cruz, mas sim o ponto cheio. As peças mais emblemáticas bordadas são as chamadas faixas brasileiras e guaiacas também, sendo que na maioria dos casos o bordado circundava por toda a peça. No caso das faixas, chamadas de faixas brasileiras, eram compostas de bordados simples, de distância em distância, com flores silvestres, ramos e etc. Sendo que nas pontas das faixas era aplicado franjas e um bordado com destaque maior e monogramas para os dias de festas. Como bem mostra essa imagem do grupo Tropeiros da Tradição, publicada pela revista Manchete em 1960, que é uma reconstituição de Paixão Cortes. Já no livro Gaúcho, ele retrata uma guaiaca bordada e cita que algumas apresentam requintes de pequenas franjas aplicadas aos bordos dos bolsinhos artesanais de couro suave, tela ou camurça. E sobre os bordados registra ele que eram executados com muito carinho pela mulher gaúcha. Eram usados linhas coloridas, flores, ramos, pontos de agulha, ponto cheio também e rococó. Frequentemente eram adornadas com florões de prata ou algumas moedas de ouro de prata ou mesmo por botões gauchescos, como apresentam essas imagens retiradas do livro Tropeirismo Biriva, também de autoria de Paixão Cortes. Paixão diz o seguinte também na obra Alinhavos e Chuleiros: é preciso ressaltar o encanto da dama. Ela tem que ter consciência do que está vestindo, inclusive em suas roupas de baixo. O mundo íntimo é tão importante quanto o de fora. A bombachinha, a anágua, as combinações, elas podem e devem ser graciosas. Normalmente a prenda bordava, mas que também não era uma exclusividade da mulher gaúcha, se tornou tradicionais das mulheres mais prendadas. Fernando Assunção, um pesquisador uruguaio, vejam bem, em sua obra Pilchas Crioulas, também retrata a usabilidade dos bordados, principalmente nos trajes masculinos em toda a região platina. Nas camisas masculinas, diz o autor que eram bordados no peito, pescoço e punhos. Eram frequentemente bordados na mesma cor e material da camisa. Já os casacos e faixas também trazem os bordados mais finos, pequenos e coloridos. Ele traz uma riquíssima carta em sua obra de Juan Manuel Blanes, elaborada entre 1860 e 1870, descrevendo por meio inclusive de ilustrações o vestir do gaúcho. Um rico documento. Mas isso no Uruguai e na Argentina. Nós não podemos ficar misturando os costumes. Embora falamos de um mesmo gaúcho, nós precisamos nos atentar para os costumes regionais, para as nossas especificidades regionais. Nós temos mesmo que nos aprofundar ainda mais nas pesquisas de Paixão Cortes. Ele sim fez uma pesquisa de campo aqui na nossa região. É isso, e eu espero ter contribuído. Meu irmão, me caiu os butiá do bolso com essas camisetas. Bate, mano, nem me fala, galera, velho. Esses são os nossos novos patrocinadores da T-Shirts. A T-Shirts trabalha com camisetas linkadas com a cultura gaúcha e personagens universais, como Mario, como Batman e muitos outros. Então é isso, né, meu irmão velho? Pra quem tá em casa e quer adquirir uma camiseta Flor da Especial igual essa, aqui na tela tá todas as redes sociais e o contato da T-Shirts. Meu irmão, e quem comprar pelo Mundo do CTG, lá no site, tem um cupom de 5% de desconto. Então já sabe, te aligera, rapaz. Seja bem-vindo, T-Shirts. Muito obrigado. E no último programa, a modalidade do prendado foi o grande destaque. E o vídeo mais curtido foi... O vídeo mais curtido, meu irmão, foi do Joaquim de Oliveira Nunes, com 405 curtidas. Parabéns, Joaquim! Que maravilha, meu irmão! Lembrando que o mais importante é a valorização de cada modalidade. Para esse programa, temos o canto como estrelato.
cantores e cantoras do nosso Rio Grande do Sul vão mostrar suas vozes aqui no Mundo do CTG. Temos como patrono desse quadro o William Varela, um artista que forma muitas crianças, inclusive para o The Voice Kids. O William gravou um vídeo para nós e nós vamos assistir agora. Confiram! Oi pessoal, eu sou o William Varela, muitos de vocês me conhecem por Lilo. Eu estou muito feliz de ter recebido o convite de ser o patrono desse projeto dentro, né, dessa página do Mundo do CTG. Com os intérpretes vocais, que é uma modalidade que eu me identifico muito e que eu sempre lutei, né, eu sou um ativista desse concurso, dos concursos individuais que envolvem o Enarte. Enfim, eu participo desde 1996 como concorrente, foi o primeiro ano, naquela ocasião podia ser 14 anos, ainda era Fegarte, e foi o último ano do Farroupilha. Eu cantei lá, fiquei em 6º lugar, depois mudou para Santa Cruz e mudou o nome para Enarte, enfim. E eu nunca mais concorri. Era complicado para achar músico, tinha que ter 5 músicas naquela época, sorteio e tal. Mas ao longo do processo eu cantei para vários grupos musicais de Invernada, depois eu fui para a equipe técnica do MTG, já fui diretor de música por 2 anos. A gente tem evoluído muito nesse concurso, principalmente na pluralidade da maneira de cantar. A gente tirou aquele estigma dos anos 90 que tinha, onde só se cantavam com grandes vibratos, as mulheres também tinham que ser um pouco masculinizadas para poder ter sucesso dentro dessa modalidade e tal, e a gente foi abrindo isso, construindo tanto os concorrentes de todas as gerações que participaram, as comissões avaliadoras que passaram por lá, foram entendendo que a música regional ela é muito rica para a gente limitar a um único estilo de cantar. Hoje a modalidade é riquíssima, eu fico triste por saber que o foco da arte sempre é para dentro do ginásio, né? E as coisas lá fora, que acontece muita coisa bonita, às vezes não é tão prestigiado pelas pessoas, e sim basicamente pelos concorrentes ou pelos familiares dos concorrentes. Mas eu, como um ativista dessas modalidades, acho que é bacana esse canal aí que a gente tem, para que vocês despertem um pouquinho mais de vontade de também dar uma volta nos outros palcos, ou nos festivais, nos rodeios que acontecem, e também me coloco à disposição para poder ajudar todo mundo que precisa. Tem professores que pelo estado inteiro e pelo Brasil inteiro que estão trabalhando com isso, crianças, jovens que estão começando, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Eu tenho um acervo bem grande, eu tenho um contato com bastante pessoas que vocês precisem, então obrigado e vida longa aí aos intérpretes e à música regional gaúcha. E agora vamos conhecer os convidados deste programa. A primeira dupla tem como madrinha Thaís Quinteiro e sua pupila Vitória de Sá Rec. Olá pessoal, eu sou a Thaís Quinteiro, tenho 27 anos e participo do meio tradicionalista há 23. Para mim é uma honra participar do programa O Mundo do CTG, no quadro Desafio das Modalidades. Eu amo cantar, mas mais que isso, eu amo ver o futuro do nosso Rio Grande. Portanto, eu venho lhes apresentar a minha pupila, Vitória Rec. Oi pessoal, eu sou a Vitória Rec, tenho 10 anos e eu participo do CTG Tiaraju. Eu estou muito feliz de poder ser pupila da Thaís Quinteiro, que me inspira muito mesmo como intérprete. E estou muito feliz de poder participar do programa O Mundo do CTG, porque é uma maneira da gente conviver com as pessoas que nós estamos afastados. E a segunda dupla tem como padrinho Andrius Cruz e sua pupila Sofia Espíndola. Olá pessoal, me chamo Andrius Cruz, tenho 31 anos, morador da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes de estarmos participando do programa O Mundo do CTG. E é com imensa alegria e orgulho que lhes apresento a minha pupila, Sofia. Oi gente, meu nome é Sofia de Campos Espíndola, tenho 11 anos e dou no CTG Tiaraju. É uma honra participar do programa O Mundo CTG, ainda mais sendo pupila do grande mestre, professor Andrius Cruz. Irei cantar para vocês 5 estrelas de luz. Fiquem ligados! A terceira dupla tem como madrinha Pietra Hermes e sua pupila
Malu Vargas. De mim. Oi, eu sou Malu Vargas, sou de Porto Alegre, eu tenho 14 anos, eu canto músicas nativistas em rodeios e festivais e eu sou aluna da Pietra. E a quarta dupla tem como padrinho Felipe Coelho e sua pupila Bibiana Machado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o músico alegretense Felipe Coelho e gostaria muito de convidar vocês para ficarem ligados no programa O Mundo do CTG. Tá vindo uma novidade super bacana aí, um super evento. Abraço! Oi, sou a Bibiana Machado, tenho 14 anos e sou da cidade de Alegrete. Represento o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas. Convido vocês para ficarem ligados no programa O Mundo do CTG. E na modalidade dessa semana, meu irmão, teremos grandes vozes embelezando o nosso programa. E eles vão gravar um vídeo para nós. Esse vídeo será postado amanhã, aqui na fanpage do Mundo do CTG. E o vídeo mais curtido será o grande vencedor. Lembrando, meu irmão, que todos recebem o nosso troféu virtual. O nosso intuito é valorizar todas as modalidades artísticas e campeiras do nosso estado. Tchê, tu sabia que a telechurrascaria Boi no Fone assa o churrasco especialmente para o cliente? Pois é, tu faz o teu pedido e assim que o vivente finaliza, eles colocam a carne no fogo. Eles têm a la minuta Galdéria só com carnes de churrasco e mais uma infinidade de acompanhamentos. Arroz, feijão, polenta frita, batata doce, massas e até peixe frito. Pois é, te aligere e faz teu pedido. Garantimos a qualidade. Um abraço, Boi no Fone. Um abraço, Everton. E nesse programa, usamos como exemplo de inspiração as baronesas, que fizeram parte da história da região de Pelotas, meu parceiro. Verdade, amigo. Elas trouxeram estilos de penteados, que foram usados por muitos anos e, sem dúvidas, reflete hoje no estilo de penteado do movimento tradicionalista gaúcho. Confira agora o quadro Penteando Prendas e se encante com essa história. Olá, me chamo Rodrigo Portilho, tenho 25 anos, estou há 11 anos na área da beleza e há 16 anos na vivência tradicionalista. Você sabe o que é baronesa? Baronesa significa mulher livre. Eram mulheres casadas com barões ou viúvas de barões, homens que tinham posses de terras, cargos políticos e um nível cultural mais elevado. Essas mulheres tinham um poder aquisitivo melhor, então elas tinham muitas joias, faziam seus penteados muito elaborados, vestidos ricos em detalhes, em bordados. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre os penteados em homenagem às baronesas. As baronesas usavam seus penteados mais clássicos. Todos os dias elas levantavam, preparavam seus cabelos e prendiam da forma que elas gostavam e aí saíam fazer seus afazeres dos dias. O cabelo era visto muito como um objeto sexual pelos homens nessa época. Então as mulheres não podiam usar o cabelo solto. No início do século XX, as mulheres tinham esse costume de fazer penteados bem elaborados, usar os seus acessórios para enfeitar os seus cabelos e também isso era visto como uma joia, né? Então os penteados clássicos eram muito usados nessa época. Hoje eu quis representar para vocês um penteado, um coque baixo clássico de uma baronesa, que eu fiz em homenagem às baronesas de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e eu espero que vocês tenham gostado.
falar também para vocês sobre algumas ferramentas que nessa época eram usadas, como o ventilador, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, que é um ventilador que no início do século XX foi criado. Ele era como se fosse umas bobinas de jato de ar, e as mulheres se postavam em frente sentadas desses ventiladores e secavam para depois modelarem os seus cabelos. E também um pente que era aquecido em brasa, e aí elas deslizavam esse pente com banha de porco e alisavam seus cabelos. Nessa época também começou a onda das mulheres quererem alisar seus cabelos para ter mais praticidade na hora de moldar os penteados. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Compartilhem com seus amigos tradicionalistas e um grande abraço. Meu irmão, que emoção com a história do Glênio, hein? Realmente, meu irmão, fiquei emocionado com a história dele e com a garra da família também. Pois é, mas nessa semana iremos contar uma história que o fofurômetro vai subir lá em cima. Isso mesmo, meu irmão, vamos contar a história da Natália dos Reis, uma menina de 7 anos. Ela é do CTG O Grito de Cepé, da cidade de Entre e Juiz. Em 2017, a Natália começou a frequentar os ensaios da irmã mais velha, que já dançava no CTG. Sua mãe sentiu que a música e a dança faziam despertar algo diferente nela. Então, esse fascínio colocou ela dentro dos tablados. Em 2019, o instrutor Leonardo Veiga trouxe para a entidade a proposta de incluir numa coreografia a Natália e criar um tema falando sobre inclusão social. A coreografia marcou a história da entidade, que trouxe o título de vice-campeão estadual do Fest Mirim Iniciante, neste mesmo ano, com esta mesma coreografia. Vamos assistir esse belo trabalho e um vídeo que a família da Nath preparou para nós. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia, sou a mãe da Natália. Nós somos de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Entre Juiz, próximo a Santo Ângelo, na região das Missões. Pertencemos ao CTG O Grito de Cepé, da nossa cidade. E a Natália, ela frequenta já há algum tempo o nosso CTG. Desde que ela nasceu, ela teve problemas de saúde, pois ela nasceu com uma má formação no cérebro. Isso ocasionou atraso no desenvolvimento dela, tanto de fala quanto de caminhar. Então hoje ela não fala e não caminha. Mas ela se movimenta, ela gatinha, ela se movimenta pela casa, né? O ano passado foi um ano marcante para nós, pois o nosso instrutor, o Leonardo Veiga, sugeriu que a gente fizesse algo diferente, que incluísse mais ela, porque ela participava das atividades do CTG, mas não efetivamente. Ela ia lá, ficava assistindo, a gente via que ela ficava muito feliz. Ela expressava no olhar, com palminhas,
toda a felicidade que ela tinha em estar ali com as crianças e com a música. Chamava muita atenção dela. Então o Leonardo nos propôs a fazermos uma inclusão dela também nas danças. E com isso a gente contatou o nosso musical, Jefferson Pacheco, e ele criou uma música especialmente para ela, que foi o nosso tema da coreografia de saída da nossa Invernada Artística Mirim. O nosso objetivo, na verdade, além de incluir ela, era que as pessoas tivessem menos preconceito e tivessem mais consciência de que, apesar dos limites que ela tem, apesar de toda a dificuldade que ela tem de fala, de comunicação ou de como caminhar, que ela tem a forma dela se expressar e que ela pode sim, assim como qualquer outra criança especial, participar de uma invernada artística. Eu acredito que o que a gente fez foi apenas uma parte daquilo que outras entidades também podem fazer. E eu acredito também que isso possa ter sido um incentivo para que outros CTGs, outras entidades tradicionalistas possam incluir também as crianças especiais nas suas invernadas e nas atividades em geral do CTG. Eu quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que eu fiquei muito feliz com o convite que foi feito no mundo do CTG para a gente participar desse tema tão importante que eu acredito que em todas as áreas, tanto nos CTGs como fora, numa sociedade como um todo, é importante. Oi, eu sou a Júlia, irmã da Natália. Eu vim aqui contar um pouquinho sobre ela. Ela nasceu em 26 de março de 2013 com uma doença. Ela é uma criança especial, né? E ela é uma princesinha. Ela é um doce de criança. Só quem vive com ela sabe como é. E ela contagia todos. A Nath, ela começou aí com nossos ensaios há mais ou menos uns 2 anos que ela começou. Ela é encantada pelo CTG, ela gosta de ver as crianças dançando, as crianças também gostam muito dela. Ela é muito bem acolhida lá dentro. E daí dançar ainda com ela foi um momento com certeza inesquecível e muito especial. A Nath é o verdadeiro amor da nossa vida, né? Deus tinha um propósito de colocar ela com a gente, porque ele sabia que a gente estava pronto para isso, pronto para dar uma família boa para ela, e com certeza a gente ama muito ela. Ela é um anjinho nosso, que é com certeza a alegria de todos os nossos dias, né? Eu sempre falo pra ela mesmo, ela não entendendo totalmente, mas ela é muito esperta, que a Mana sempre vai estar com ela, sempre vai estar ajudando, independente de qualquer coisa, vai ser sempre eu e ela. Bom, eu vim aqui pra falar um pouquinho da Natália, ela é minha prima. E bom, eu vim falar um pouquinho da trajetória dela. Bom, a Natália, sim, ela é uma menina muito incrível, uma menina inteligente, uma menina guerreira, muito guerreira. Uma menina que pra mim é como se eu considerasse uma irmã. Bom, eu acompanho ela desde que ela nasceu, eu tenho um carinho enorme por ela e sei que ela também tem um carinho enorme por mim. E ela já teve várias dificuldades, né? Desde que nasceu, como todos sabem. E também teve várias lutas, vários problemas, várias batalhas. Mas enfim, ela conseguiu ganhar todos, porque ela é uma menina batalhadora. E isso eu tenho como lição pra mim, pra minha vida. Porque como ela é uma menina muito guerreira, ela ensina que a gente nunca deve desistir, que a gente sempre deve persistir, que a gente deve continuar lutando até a gente conseguir. Bom, ano passado ela entrou pro CTG, né? Fazia anos e anos que a gente dançava, né? Eu e a Júlia, que é a irmã dela, e ela ia junto com nós assistir os ensaios.
Gente, eu não tenho como explicar o sentimento que ela tinha de felicidade, de alegria. Ela gritava, ela cantava, ela pulava. Era a coisa mais incrível de ver. Até que ano passado a gente resolveu incluir ela nas nossas danças, que foi na nossa coreografia de saída. Foi simplesmente a coreografia mais linda que eu já vi e que já vivi. Ela ficou assim encantada, ela dançou, ela se emocionou, ela cantou, ela gritou, ela pulou, ela fez de tudo. Simplesmente foi incrível ver ela feliz, ver ela alegre. E bom, eu acho que é isso. Era isso que eu tinha pra falar. Que ela é uma menina muito especial pra mim e que eu amo muito ela e que eu sempre vou estar com ela, independente do motivo, independente do lugar, eu vou estar sempre com ela. Um beijo. Bom, agora a Tita vai falar de você, tá? Falar da Natália pra mim é como falar do sol, porque a Natália é uma pessoa solar. E quando ela começou a fazer as apresentações no CTG, ela conseguiu inspirar, acho que muitas outras pessoas, além, é claro, da parte inclusiva. Por isso que foi muito importante para ela. Ela conseguiu se socializar no CTG e, além de tudo, essa pessoinha maravilhosa aqui conseguiu também ter assim um conhecimento e conseguiu também, acho que ela conseguiu interagir com as outras crianças. Essa é a minha mensagem sobre a Natália. Seguindo nossa visita virtual no Museu Histórico Farroupilha, neste segundo programa mostraremos peças de extrema valia que marcaram a história do povo gaúcho. Essas peças, meu irmão, ajudaram a preservar a cultura viva que vem passada de geração em geração. E a diretora do museu, Franciele Domingos Corral, mais uma vez é a nossa guia nessa visita virtual. O Mundo do CTG te convida a embarcar nessa viagem no tempo e conhecer a história viva da Revolução Farroupilha. Buenas amigos, buenas aos amigos do Mundo do CTG. Estamos aqui para continuarmos essa viagem no tempo, visitando o Museu Histórico Farroupilha de Piratini. Hoje nós vamos te levar de volta ao século XIX, por importantes passagens da Revolução Farroupilha. Eu sou Franciele Domingues, historiadora, e vou contar para vocês um pouco da história do povo gaúcho e, claro, da Revolução Farroupilha. O prédio onde está localizado o Museu Histórico Farroupilha se chama Solar dos Meireles. O sobrado foi construído em 1819 por um capitão português, Manuel Gonçalves Meireles. Este era tio materno do general Bento Gonçalves. Manuel Gonçalves Meireles era avô de Manuela Amália, conhecida popularmente como a noiva de Garibaldi. O prédio foi construído com duas partes. A parte superior era a casa de moradia da família Gonçalves e na parte de baixo funcionava um comércio. Em 1836, quando a República Rio-Grandense foi instalada em Piratini, essa casa serviu para o Ministério da Guerra, conhecido como Quartel Farroupilha ou QG Farroupilha. O prédio tem 25 cômodos. Em 1837, ele abrigou uma escola pública que matriculou 60 meninos no período da guerra. A escola foi fundada com influências de Domingos José de Almeida e o próprio presidente Bento Gonçalves da Silva. Reparem a estrutura do prédio. O prédio foi construído com pedra, barro, sangue e gordura de boi. O sangue de boi, assim como a gordura, eram impermeabilizantes naturais. Dessa forma, a casa permanecia sem umidade. Paredes extremamente grossas com pedras irregulares. Essa é uma característica de construção luso-brasileira. As construções portuguesas geralmente eram muito resistentes.
sobretudo aquelas que estavam localizadas nas ilhas açorianas, em razão de que os moradores tinham muito medo de fenômenos naturais, como fortes temporais. Por isso construiu casas extremamente resistentes. Em 1952, o prédio do Museu Histórico Farroupilha foi tomado pelo IPHAN. Em 1953, ele passou a abrigar a instituição museológica, isso há 67 anos atrás. Este é um encantador instrumento realejo harmonioso. É um instrumento que surgiu no período medieval e foi criado provavelmente em território árabe. Observem este rolo, ou cilindro. Aqui está a música. Cada grampo se remete a uma nota musical que vai sendo lida por agulhas, assim reproduzindo sons de sopro e de percussão. Era um instrumento muito usado nos bailes e saraus da sociedade piratinense. Cada vez que tinha que trocar a música, tinha que trocar todo o rolo. Este rádio alemão é oriundo da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma importante função de comunicação. Sintoniza mais de 100 países. A gente pode observar que aqui estão enumerados alguns dos países, algumas cidades que ele alcançava. É um rádio com ondas curtas. Dessa forma, se torna privilegiada a comunicação e o acesso para rádios de longas distâncias. Era uma importante ferramenta no período de guerra. O hino rio-grandense é popularmente conhecido em nosso estado. Talvez sejamos o estado que canta e conhece melhor a letra de seu hino, e cada vez que ele é entoado, geralmente gera muita comoção. O hino rio-grandense surgiu diante de circunstâncias extremas. Após o combate do Barro Vermelho, que aconteceu em 1838 na cidade de Rio Pardo, mais de 1000 soldados imperiais foram feitos prisioneiros pelos farrapos. E entre eles estava o maestro mineiro Joaquim de Mendanha. Dizem que Canabarro, general das forças farroupilhas, teria negociado com Mendanha. Para que ele fosse livre, ele deveria criar uma melodia para o hino da República Rio-Grandense. E assim surge a melodia do hino, com letra de Francisco da Fontoura, conhecido como Chiquinho da Vovó. Alguns anos atrás, durante o período de ditadura militar, o hino sofreu uma alteração. Uma estrofe foi retirada. A estrofe dizia: entre nós revive Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Essa estrofe foi então suprimida. E o hino se manteve como nós conhecemos. É com certeza o hino que une e que conta a saga do povo gaúcho de uma forma muito emocionante e verdadeira. Eu te convido para continuar assistindo mais da visita guiada ao Museu Histórico Farroupilha no nosso próximo programa do Mundo do CTG. Nós te esperamos. A Tietruck trabalha com invernadas, confeccionando qualquer tipo de indumentária, até mesmo as de coreografia. Eles vão até a entidade, tiram as medidas, fazem a prova e entregam tudo no local, com a facilidade do dançarino não se locomover até a loja. Além de indumentária sob medida, a Tietruck trabalha com roupas gauchescas no seu dia a dia. Obrigado, Tietruck. Obrigado, Lu. O ser humano é sociável por natureza, precisamos dos momentos sociais. As entidades, elas são feitas de pessoas, elas precisam do pertencimento dessas pessoas a elas, caso contrário, elas vão perder a sua função, elas deixam de ser uma sociedade organizada. Então, nesse momento de retorno, que a gente espera que aconteça, com certeza as pessoas vão voltar a frequentar e tendo o máximo de cuidado, os grupos de dança não terão o mesmo envolvimento que tinham antes, mas a questão de voltar, de estarem juntos, de estarem frequentando a entidade e terem aquela relação de pertencimento a ela, fazendo com que ela realmente tenha uma função, isso vai ser muito importante para nós nesse momento. Não se vai fazer uma sociedade tradicionalista sozinho, em casa, ela se faz com pessoas, com uma participação, mesmo que distante, mas ela se faz assim. Isso que é importante para nós, o indivíduo compondo o coletivo. Vamos ter que pensar nesse momento e quiçá que venha logo uma cura, que venha logo uma situação melhor,
para que a gente possa ter um panorama como está tendo hoje na Europa, como está tendo hoje em alguns países como Polônia, que os grupos estão voltando às atividades com muito resguardo, com muito distanciamento, mas estão voltando, porque as sociedades, os seus grupos precisam ser movimentados. Estamos aí, é a grande prova do tradicionalismo hoje, é a grande prova do nosso movimento também, é saber como sobreviver e saber como se reinventar nessa hora que é muito importante estarmos juntos nos pensamentos e nas atitudes corretas e sensatas. Saúde mental, eu acho que isso é importante a gente falar nesse momento, onde as pessoas estão dentro das suas casas, com saudade de todas as atividades que faziam, né? E não vejo problema nenhum a gente comentar sobre isso, a gente percebe que em todos os segmentos da sociedade isso está sendo bastante discutido. E eu acho que é mais um espaço que a gente tem, né, para conversar sobre essas coisas, sobre essas questões que são muito importantes. Eu acho que não é feio em nenhum momento a gente conversar sobre isso. Conversar quer dizer que a gente está refletindo sobre a situação, que a gente está procurando meios, né, para a gente poder viver melhor. E em momento algum a gente pensa em desrespeitar o sentimento das pessoas que perderam seus entes queridos. Em hipótese alguma, eu acho que todo mundo tem alguém perto, né, que esteja passando por uma situação assim, mas a vida continua. Eu acredito que todo mundo também tem que pensar na sua saúde física, mas também na sua saúde mental, né? Isso é muito importante nesse momento em que estamos vivendo isolados, isolado das pessoas que a gente gosta, da família, né? Então eu acho que vale a reflexão e vale também a torcida para que a gente tenha logo assim essa nossa vida de volta ao normal. Então, hoje eu estou trabalhando muito com as mídias sociais, estou tentando transformar o meu trabalho em algo digital. É difícil, é complicado, a gente está se reinventando, como todas as categorias estão se reinventando hoje, mas eu acredito que isso vai trazer muitos benefícios, né? Depois dessa pandemia aí, nós vamos ter uma nova visão de como pode ser trabalhada a nossa cultura. A minha ideia é trabalhar com alunos EAD, de forma que eu consiga ficar mais próximo deles, né? A gente já tem esse contato geralmente que é semanal, agora a gente está conseguindo ter um contato diário, e a ideia é que pós-pandemia a gente continue com esse projeto, continue essa parceria, né, que está acontecendo, tanto na parte dos instrutores, dos coreógrafos e dos CTGs. A gente vê uma mobilização muito grande, né, em prol da cultura, e esse trabalho voluntário que as entidades estão fazendo, sendo guiado pelo MTG, está sendo muito importante, e eu acredito que isso traz um benefício a mais, né, para o nosso estado e para a nossa sociedade. Então um grande abraço a todos, quero agradecer aí o Juarez Júnior Paiva, o Maicon Locatelli, por essa oportunidade, está nos trazendo aí essa visibilidade e esse contato mais próximo com o nosso público gaúcho. Tá? Muito obrigado, um abraço. Muitas pessoas, muitos dos instrutores vivem única e exclusivamente desse meio, né? Que é estar lá instruindo os seus grupos e não tem uma outra profissão. Querendo ou não, o movimento tradicionalista, ele seguiu para esse rumo, né? No início a gente sabe que Paixão e Barbosa Lessa, junto com a iniciativa deles, lá de fomentar esse movimento, não tinham essa ideia de trazer de abrir esse leque, né, para o lado comercial. Mas, com o decorrer dos anos, isso tomou esse rumo. E a gente não pode simplesmente virar as costas para essas pessoas que vivem da arte, assim como todas as pessoas no mundo inteiro estão fazendo, tentando reativar as suas atividades. Porque a gente sabe que as pessoas dependem do seu sustento, dependem do trabalho para poder estar sustentando as suas famílias. Então, acredito que seja um momento de reflexão, acima de tudo, mas que a gente não fique dentro de casa, né, escondido, sem fazer nada. Porque, como fala a nossa Carta de Princípios, o seu primeiro inciso, o tradicionalista, a entidade tradicionalista, ela tem o dever de auxiliar o Estado, né, em qualquer que seja o âmbito. E nesse momento a gente vê que se a gente ficar em casa, a gente se auxilia muito menos do que está propondo ideias que sejam relevantes para esse retorno gradual e preventivo.
Agradeço ao convite dos nossos amigos Michael Locatelli e Júnior Paiva de estar participando do Mundo do CTG e um abraço a todos. E é muito importante também para a nossa saúde essas atividades físicas, né, de ensaio. Eu sou a prova viva disso, que é muito importante ter essas atividades no galpão, tanto para nossas crianças, para os jovens, para os adultos. Então a gente está esperando o aguardo de todos aí, que volte logo, para nós estar todo mundo junto. Obrigado. Mas eu acho que tomando as devidas precauções, aos poucos a gente consegue voltar à nossa rotina, à nossa normalidade. Eu não parei ainda completamente com o meu objetivo do ano. Continuei fazendo pesquisas, continuei estudando bastante. Foi o que eu aproveitei agora nessa época de quarentena. Porque eu ainda acredito que ainda a gente vai ter um ano de 2020 diferente, mas ainda teremos 2020. Eu acredito ainda nesse ano. O momento com certeza é preocupante, sim, mas nós devemos olhar com sabedoria, com clareza para frente. Precisamos andar para frente, com toda a cautela, com todo o cuidado, mas sem deixar de lado a nossa cultura e os nossos CTGs. Bueno, gauchada, então, primeiramente, queremos agradecer toda a família Nunes por nos sediar esse lindo espaço para as gravações, a todos os instrutores, a todos os convidados desse programa, nosso muito obrigado. Então é isso, meu irmão. E assim acaba o Mundo do CTG!